Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Você sabe como é que é, né? A gente fica olhando as outras janelas e fica inventando histórias de muitas pessoas, né? Mas o pior é que tem gente que prefere acreditar. Cala a boca, não te perguntei nada. Sai daí, não, rapaz, tem gente que prefere acreditar em certas fuleiragens. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Enfim, aquela coisa toda de um salve pra todo mundo, né? O que se fala aí quando tá no canal. A única coisa que eu falo pro pessoal ver as playlists, dar uma olhada aí no conjunto de vídeos que eu tenho já, ou de gravações pra quem tá ouvindo no podcast. Enfim, vou trabalhar aqui de um texto que eu escrevi. Deve ter uns 3 anos que eu escrevi esse texto. Eu publiquei ele ano passado. Enfim, e olhando ele agora de novo, né, sobre o Vladimir Bernardsky, eu fiquei impressionado, né? Porque quando eu li esse texto, reli esse texto que eu mesmo escrevi, eu falei, caraca, parece uma psicografia, né? Sei lá, alguma outra pessoa escreveu, porque tem tantos termos aqui que não fazem parte, né, do meu dia a dia, né? Fora o mesozoico, o cenozoico, a encefalização, né, procarionte, cianobactéria, própria fotossíntese, clorofila, enfim, tem uma série de termos aqui. Ele é biogeoquímico, né, dizia, né, assim ele criou essa cadeira aí, esse saber da biogeoquímica. Então tem uma série de termos que eu não estou muito acostumado, né, então em alguns momentos eu vou ter que realmente ler o que eu escrevi para poder, enfim, comentar. Na verdade, a ideia é trazer para essas outras plataformas, né, tanto por áudio, né, pelo podcast ou por vídeo, né, ou seja, para ter um acesso maior do que só o texto. E aí aproveitar essa oportunidade que eu estou trazendo para essa outra plataforma e expandir, né, melhorar, assim, comentar um pouco o texto, explicar talvez melhor, né? Então eu vou ter que, na verdade, alternar entre uma leitura e uma explicação. Bom, vamos lá, mas qual foi o objetivo, né? Qual foi o objetivo quando eu escrevi esse negócio, né? Aquela ideia, né, sobre o aquecimento global, sem entrar tanto em detalhes e tal, sobre essa discussão, né, que é uma discussão imensa, mas é a noção, né, de você ter que esfriar a economia, ou seja, você tem que trabalhar com economias que, a partir de fontes energéticas que produzem baixa intensidade, né, com baixa intensidade de produção energética, como a solar, a eólica, etc., que podem ser fontes complementares, né, mas não podem ser fontes centrais para poder sustentar um país minimamente industrializado, minimamente desenvolvido, né? Enfim, felizmente ou infelizmente a gente tem que prescindir disso, né, como fonte central. É o caso da Alemanha. Eu tenho alguns posts, né, também antigos no meu blog, falando do caso da Alemanha, como o uso dessas fontes energéticas sustentáveis acabavam prejudicando mais o meio ambiente, porque acabava provocando o uso intermitente das termoelétricas. E nisso aí você acabava gastando muito mais óleo, né, tendo um gasto maior. E também teve uma notícia relativamente recente que a Alemanha, né, tentando sair do combustível fóssil, saindo do nuclear, estava procurando praticamente colonizar, né, ou recolonizar o Marrocos com um painel solar, né? Então isso é uma coisa meio complicada. E no caso, né, o desenvolvimento das fontes energéticas leva à fusão nuclear. Eu acho que é por aí, né? E a energia mais limpa que tem. E fora o fato que não se considera tanto como essas usinas, nessas termoelétricas já se desenvolveram, né? Já não é aquela coisa bizarra de tanta fumaça que soltava no ambiente. E também não se leva em consideração as hidrelétricas e tal, países como o Brasil que precisa das hidrelétricas, todos os problemas envolvidos também na construção de uma hidrelétrica, né? Tudo isso é sempre muito complicado, mas essa discussão tem que ser feita, né? Quando eu falo aqui que, pô, eu viro e mexo, eu toco em assuntos sem querer, né? Mas que são relativamente complexos, né? Complicados, delicados.
mas a gente tem que tocar, não tem como, entendeu? Não tem como, não é causar, né? Acho que quem vê aí os vídeos sabe que eu não tô causando nada, eu tô com a minha opinião tal, fundamentando do meu jeito, e quem pensa diferente, né, que pense, que comente, que fale, enfim, é aquele negócio, né? Enfim, acho que a gente tá bem, estamos bem avançados, né? Acho que na maturidade suficiente aí de não ficar discutindo por pouca coisa, né? Depois desses anos bizarros que a gente teve aí de tanto ódio na política, né? Então, ou seja, ou tanto ódio na convivência entre os seres humanos, né? Então é melhor a gente, né, saber lidar com a divergência. Então é o que eu acredito ser um paradoxo, né? Você esfriar a economia para enfrentar o aquecimento global, né? Isso é uma coisa muito complicada. E o Vernadsky coloca de um jeito, né, essa situação das fontes energéticas que eu acho que pode trazer bons subsídios, mas sem entrar em casos específicos, né, sobre as fontes energéticas em si, é mais uma questão conceitual e uma visão geral. Tanto que eu começo o texto, né? Ah, e uma coisa que é importante, né? Você falando sobre essas fontes sustentáveis, solar, eólica, etc., é como se você quisesse criar fontes perenes, né? Uma situação perene de produção energética. Isso deshistoriza, né, a própria criatividade humana, que está sempre criando novas fontes de energia e cada vez com maior densidade de fluxo energético, né? Com menos material você produz mais energia. Tem um vídeo do... eu esqueci o nome dele, o nome do canal, é o Iberê Camargo. Ele tem um canal de ciência. Ele foi visitar Angra, né, a usina de Angra. E tem um momento do vídeo que é muito interessante, como ele mostra com uma pastilhazinha de urânio quantos caminhões de diesel, né, deixam de ser usados, né? Então é isso, você com uma pastilhazinha pequenininha você consegue produzir mais energia do que sei lá quantos caminhões de diesel. Então a evolução é essa, né? E também o uso de petróleo e gás, eu acho que é uma coisa que relativamente não vai ser descartada por um bom tempo. Então não vai dar para impor uma agenda ambiental de uma hora para outra, né? É muito complicado, né? Esses profetas do apocalipse aí no Fórum Econômico Mundial, eu acho que por si, né, no lugar ali que eles estão, deveriam ser pelo menos questionados. Então vamos lá, eu começo, né, nesse tempo para Vladimir Vernadsky, falando sobre o século XIX, que foi o século da história, né? A história enquanto disciplina, a história enquanto ciência, né? Foi quando se consagrou, quando se legitimou enquanto ciência. Só que, apesar do século XIX ter sido esse século da história, né, da história enquanto ciência, eu tenho um post também no blog sobre as disputas, as rivalidades e as amizades na França e na Alemanha, da escrita da história do século XIX. Eu acho bem bacana, é curto, né, não é artigo acadêmico, é uma coisa mais ou menos curta. Enfim, só para poder, né, falar um pouco, tem uma coisa assim mais desenvolvida sobre isso, né, sobre esse século XIX, eu não estou falando assim só de boca, né? E a história virou um pouco uma religião, né? Aquela coisa, a história explica tudo e tal. Né? A história traz esse nexo explicativo, esse nexo de sentido, né, para as coisas. A partir do século XIX, de uma maneira muito forte, até como legitimidade para os estados-nação. Isso você poderia até dizer, né, abrindo parêntese, que o século XX, principalmente depois do pós-guerra, vira um século da memória. Será que é, né? Botar uma interrogação por causa dos traumas, né? O trauma da guerra, o trauma do colonialismo, o trauma das ditaduras na América do Sul. Você tem uma série de traumas aí que acabam fazendo emergir esse discurso em primeira pessoa, esse discurso testemunhal, e você acaba tendo uma predominância, né? O que o Andreas Russen fala de inflação da memória, né? Uma predominância da memória muito forte. Então talvez você tenha um século XIX aí de proeminência da história, um século XX de proeminência da memória. Linhas gerais, né? Em linhas gerais, mas o fato é que houve esse esquema no século XIX. Mas o importante não é nem a história nem a memória, mas o debate em relação ao tempo, né? A natureza do tempo. Tanto humano, né, terrestre e tal, como o tempo galáctico, o tempo desse universo maior onde a gente se insere. Tanto que no caso, teve alguns debates aí célebres entre o Albert Einstein e o Bergson, né, sobre essa questão da temporalidade, aconteceu em Paris.
o Vernadsky estava em Paris nisso e depois ele vai escrever um texto, né? Na época ele escreve um texto, esse texto infelizmente está em russo, apesar do Vernadsky escrever em francês, muita coisa em francês, esse texto dele ficou em russo e eu não consegui, né? Apesar de procurar bastante, eu não consegui nenhuma tradução dele para o francês ou para o inglês para poder, enfim, tentar ler esse texto específico do Vernadsky quando ele está dialogando com Bergson e com Einstein. Enfim, então não é nem a memória nem a história, né? Mas é o tempo, né? O tempo humano, o tempo do cosmos, enfim, é esse tempo maior onde a gente vive, né? Como diz o Deleuze, né? O tempo não é interior em nós, né? Nós não temos um tempo interior, né? Mas nós é que somos interiores ao tempo. Quando ele fala desse tempo interior, ele está se aludindo a certas leituras do Santo Agostinho, né? Mas não é exatamente isso. É o tempo, né? Onde nós somos interiores a ele, né? Esse tempo maior. E são inúmeras temporalidades. É interessante o Vernadsky ser esse biogeoquímico, porque ele está olhando a história numa perspectiva temporal muito ampliada. Mas ele não vai se fechar nas chamadas ciências naturais e vai trazer um enfoque assim muito humano, né? Ou muito humanístico para as coisas, né? Então você que é, sei lá, qualquer pessoa minimamente interessada, minimamente inteligente, consegue ler o Vladimir Vernadsky e ver problemas humanos, questionamentos humanos ali acontecendo. Acho que isso é um ponto importante em relação a ele. Bom, então, na verdade, e ele acha, né, que o evolucionismo, né, que vem do século XIX, um ponto só para poder marcar da biografia do Vernadsky, dele ser... ele está dentro de uma linha, né, dentro de uma linha que tem o Louis Pasteur e o Mendeleev, né? O Mendeleev é professor dele, e ele está dentro de um contexto que o Pasteur também serve como referência a ele, né, em diversos estudos. E é curioso, se você pegar a história do Pasteur, né, fazendo aqui já um outro parêntese, como era o debate na França, né, e na Inglaterra, na Europa, no século XIX, na época do Pasteur, os ingleses, no caso o Darwin, né, e os ingleses de um modo geral, a ciência feita na Inglaterra era considerada muito religiosa, né? O que hoje é considerado super científico, que é o darwinismo, o evolucionismo, né, baseado no Darwin, no século XIX era considerado muito religioso, porque a partir do princípio, pelo menos, de que eles acreditavam na abiogênese, né, que a matéria surgia por si só, né, espontaneamente, a geração espontânea, não que a matéria surge da matéria. E quem vai provar a biogênese vai ser o Pasteur. E nessa provação da biogênese, o Vernadsky vai basear alguns dos estudos dele. É interessante ver como essa escola britânica é vista dessa maneira pejorativa na França, e realmente por alguém que estava fazendo uma inovação científica na época, que era o Pasteur, né, e pelo conjunto ali de vanguarda da ciência francesa da época, né? E também ver como esse próprio darwinismo, essa própria ciência natural, vamos dizer assim, britânica e inglesa, ainda é uma coisa bizarra, ainda no próprio século XX, quando vai legitimar as maiores atrocidades, né, com o que é chamado de darwinismo social. Então, nossa, parei um pouquinho por causa dessa... É foda, né, cara? Eu fui ver uma janela que não tem ruído. Olha que eu tô longe da rua principal, mas mesmo assim, né, esses malucos buzinando, peço desculpa aí, enfim, e esse pessoal que não sei como é que não fica surdo com essas motos, né, não é o pessoal da motoquinha que trabalha, mas esses malucos com moto e com essa moto violenta, né, o cara fica surdo, se eu fico surdo ouvindo de longe, tu imagina o cara que tá ali ouvindo o dia inteiro dirigindo aqueles negócios, e a janela é 10 mil reais, como é que pode uma janela de ruído ser 10 mil reais, cara? É impressionante, né? Uma janela, né? Enfim, então desculpa aí, qualquer ruído vai aparecer ruído, não tem jeito, né? Mesmo gravando, mesmo se eu gravar de madrugada, né? Aparece um ônibus do nada e brum, né? Zoa, né? Mas, enfim, não tem condições de gravar de madrugada, mas enfim, a gente vai levando. Desculpa, talvez ninguém tenha ouvido nada, né? Que essa coisa da captação do som é meio misteriosa também. Mas, então,
o darwinismo é essa coisa. No século XIX você tem a disputa que relativamente é vencida pela França, porque está na vanguarda ali na ciência, vista realmente de uma maneira religiosa, eles veem com uma forma muito pejorativa. O Darwin não existe ainda, né, enquanto tal, né? Eu esqueci qual o nome, é um dos neodarwinistas mais famosos, eu esqueci agora o nome dele, enfim, eu já li alguns livros dele, mas só pegando agora de novo para poder lembrar, porque tem tempo isso também. Mas a ideia é que o darwinismo, enquanto tal, ele é só do pós-guerra. Ele começa a aparecer no pós-guerra, que junta com o Lamarck, né, com o cara das ervilhas, aí vira essa coisa de genética, mais o evolucionismo, aí você tem o neodarwinismo revisitado, né, reescrito depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, para também apagar essa longa história, né, essa longa história desse flerte do Darwin com a questão religiosa, do Darwin com Thomas Malthus, né, ou seja, com a noção de limites, né, para o crescimento, com a noção de que pessoas na Terra fazem mal. Você tenta apagar tudo isso, mas o ambientalismo, de certa maneira, continua, né? Porque você não pode ter vaca, né? Você não pode ter agricultura, porque a pecuária, no caso, porque os bois peidam, né? Então eles acabam com a atmosfera. O ser humano também, outro dia eu vi uma matéria, se não me engano, da BBC, falando dos velhos, né? Que os idosos, eles peidam muito também, isso é um problema para a humanidade. Então eles sempre produzem esse tipo de matéria, de exame das coisas muito bizarra. Então tem que se fazer uma crítica ao ambientalismo, né? Tem que saber fazer de alguma forma, porque não é possível as pessoas falarem isso e tá tudo bem, né? Ah, pobre não pode comer carne, né? Porque o boi peida. Ah, o velho é um problema porque o velho peida muito, sabe? É uma coisa complicada, né? Isso pode pegar a parte pior, mas... A parte pior não, a parte mais assim, evidente, mais grotesca do caso, mas tem coisas piores, vamos dizer assim, coisas horrorosas. Então vamos para o Vladimir Vernadsky. Então, já que ele tá em oposição a essa ciência britânica, porque a ciência britânica, no caso o evolucionismo britânico, os futuros surdos aí, o evolucionismo britânico, ele vê a evolução, mas vê a evolução em nichos, né? A partir de nichos e coisas que acontecem ao acaso, né? A partir de modificações que acontecem ao acaso, ou seja, tem uma suspensão do tempo. Você tem uma evolução que se daria num certo tempo, mas esse tempo é relativamente intangível, porque as coisas acontecem ao acaso e você está lidando com um ambiente fechado, né? Um ambiente curto, limitado. Você não está lidando com a Terra, né? Com os movimentos da biosfera, que é um termo cunhado pelo Vernadsky, né, dessa forma mais ampla, né, da Terra do modo geral, ou seja, o arranjo que o Vernadsky faz é muito mais interessante, muito mais complexo do que do darwinismo, seja o antigo, seja o novo. E vai dizer que, né, essa noção também que é britânica do elo perdido, né, que seria o macaco, ou sei lá o que seja, isso é um não problema, né, é um problema que não precisa se aprofundar. O problema seria a cefalização, né? A criação do encéfalo. Você tem a biosfera, né? Você tem depois a criação dos animais e tal, toda a situação de como vão se dando as trocas, né? O que ele chama de transmigração biogênica dos átomos, ou seja, os organismos vão ficando mais complexos, sai do mar, né, para a Terra. Na verdade, você tem essa galera que está com James Dunn, vai falar de uma hipersea-plataforma, uma plataforma hiperaquática, né, ou hipermarítima. É como se a Terra fosse uma continuação da vida no mar, como essa vida sai do mar, né, e tem toda essa situação, a situação da fotossíntese e tal, como isso vai, enfim, impactando na vida na Terra até o ponto que esses seres já animais, né, já animais, não mais vegetais, produzem um encéfalo e assim vai ser uma evolução, uma revolução, né, quase aquela revolução neolítica, não é a revolução neolítica propriamente, mas é quase a revolução neolítica. Eu vou ler, né? Vou ler aqui. Tá. Isso é importante também. Para o Vernadsky não tem uma evolução linear, né? São sempre saltos. E às vezes tem catástrofes imensas, né? Imensas, que acabam dando, vamos dizer assim, um boot, né? Uma limpeza na biosfera. Depois dessas catástrofes surgem outras espécies, né, e muitas espécies são antiquíssimas, né, continuam a existir sem evolução nenhuma, né, elas estão aí desde, sei lá, trilhões de anos, bilhões de anos, muito tempo que elas continuam a existir. A evolução por si não é uma regra, existe sim
uma certa evolução, mas pegando a biosfera como um todo. Ou seja, de novo, não estamos falando de nicho, estamos falando do conjunto da biosfera, ou seja, das formas viventes desse lugar, né, que a gente habita, em especial dessa plataforma marítima, né, hipermarítima, né, o que está fora da zona marítima. Enfim, que é essa vida na Terra, que é onde vai nascer os animais e depois os seres humanos, a partir da cefalização. Então, a tendência de conjunto da biosfera é a produção do encéfalo, do sistema nervoso, que a partir do último período geológico deu lugar ao aparecimento dos mamíferos e do Homo sapiens. Foi fundamental a grande extinção em massa na passagem do período Mesozoico para o Cenozoico por ter permitido uma reorganização radical da biosfera. Essa catástrofe não tem como ponto-chave, primordialmente, a chegada de cometas do espaço que colidiram com a Terra. Ou seja, também esquece aquela história dos dinossauros, né? Os dinossauros foram embora porque simplesmente eles não é que não eram aptos, né? Mas os organismos, mesmo de seres assim menores e tal, menos, né? Que seriam de longe menos complexos, né? Apareceram organismos mais complexos, animais mais complexos, ou seja, com maior troca com o meio ambiente, a transmigração biogênica dos átomos, e passou a ser determinado período que os dinossauros já não tinham mais a complexidade requerida para poder viver aqui, né? Mas isso um período longo e tal, foi acontecendo, né? Então essa chave aí dessa passagem do Mesozoico para o Cenozoico é que muda radicalmente a biosfera e não coincide com essa questão dos cometas que deram, né, fim aos dinossauros. Acho que é, enfim, para pontuar isso. Os cometas são o efeito de movimentos mais amplos, galácticos, que determinaram uma nova fase evolutiva do planeta. São transformações da movimentação do sistema solar dentro da galáxia e desta dentro de um conjunto mais amplo de galáxias que se movem ao redor de um buraco negro, de características distintas dos formados pelas estrelas extintas. Enquanto este suga a matéria ao seu redor, os buracos negros que centralizam o conjunto da galáxia vertem matéria a partir de processos ainda desconhecidos. É um verdadeiro Sol negro que, como o Sol para a Terra, conduz a dinâmica da movimentação das galáxias. Estas, ao contrário dos planetas, ou seja, são feitas de matérias radiantes, quando não há exatamente uma colisão entre elas, mas uma aproximação, formam os quasares, núcleos irradiantes de energia superior ao das estrelas, que hipoteticamente seriam novas galáxias em formação. Igualmente, do macrocosmo para o microcosmo em nosso planeta, a partir do momento que os organismos procariontes começaram a fazer trocas gasosas com o meio ambiente, ou seja, a influência química com os elementos primitivos do planeta, ainda sob o mar, permitiram o aparecimento das cianobactérias, isto é, a realização da fotossíntese. Então, o início da vida na Terra começa com esses organismos procariontes, né, que são os organismos mais simples que existem, e as trocas gasosas que fizeram acabaram permitindo encher, né, o mar, né, de oxigênio, que mataram essas próprias matérias, esses próprios elementos primitivos, e depois foram nascendo algumas mais complexas que fizeram a fotossíntese, né? A fotossíntese é central para o desenvolvimento da biosfera. Essa troca aí do gás carbônico pelo oxigênio. Sem esse fator elementar de conjugação dos fenômenos planetários com os astronômicos, não haveria mais rudimentar troca biogênica entre os átomos e a formação das primeiras formas de vida na Terra. Sem a consideração dos fatores cosmológicos na evolução da vida, da formação de nossa biosfera, nenhum evolucionismo será possível, como também sem considerar a estrutura e o desenvolvimento da biosfera em seus movimentos microscópicos, a transmigração biogênica dos átomos. A vida das espécies e seu desenvolvimento serão incompreensíveis. Ou seja, você começa lá atrás, né, com as cianobactérias trocando, depois você tem os organismos fazendo a fotossíntese. Cada vez mais os organismos trocam mais com o meio ambiente, né? O ser humano troca como com o meio ambiente? Troca tudo, né? É o super, né? É o que troca tudo, é o que mais troca, é o que faz mais troca com o meio ambiente.
Então, até ver ao invés de ver o ser humano como alguém poluidor, é interessante ver o ser humano com esse alguém com ampla capacidade de troca, não só o ser humano isolado, né, mas tudo o complexo, né, já da noosfera, né, do que a inteligência humana produz, como capaz de realizar essas grandes trocas, ou seja, de mudar completamente o próprio caráter da biosfera. E é claro que se essa inteligência for bem usada, a biosfera vai ser beneficiada, né? Então você não tem que excluir o ser humano do negócio como um mero poluidor, um mero cara que suja tudo, né? Que é você botando assim em nu, né? O ambientalismo vulgar, pelo menos, se resulta nisso, né? Para resumir em linhas gerais o sentido da evolução como visto por Bernardsky, pode ser agrupado em 3 conjuntos físico-temporais como ele se realizou. No Paleozoico, existiu a predominância dos organismos protistas no reino vegetal e dos anfíbios no reino animal. Os protistas são, as formas de vida mais elementares, relativas às primeiras trocas biogênicas entre os átomos terrestres e a radiação solar. Surgimento do processo de clorofila. Este é o início da vida, da distinção entre o abiótico e o biótico. No Mesozoico, aparecem as gimnospermas já com caules e sementes, mas não protegidas por flores e frutos. Primeiro momento, Paleozoico, né, e que vai surgir a produção da clorofila, a troca, né, da fotossíntese. Depois já, no Mesozoico, as gimnospermas com caules e sementes, mas ainda sem as flores e frutos. Interessante. E no reino animal, foi quando apareceram os primeiros répteis. No período mais recente, o Cenozoico, as angiospermas com suas flores e frutos. Ou seja, no Mesozoico, gimnosperma, no Cenozoico, as angiospermas, que já são vegetais com flores e frutos. A natureza fica mais bela, né, mais bonita, né, mais saborosa também, né, você pode comer lá os frutos das plantas e tal. E é também nesse Cenozoico, ou seja, nesse terceiro tempo, Paleozoico primeiro, Mesozoico segundo, Cenozoico terceiro, aparecem os mamíferos e as aves. A diferença entre mamíferos e répteis de um lado e das aves e mamíferos do outro aponta para o aumento de fluxo energético nas trocas desses organismos com o meio ambiente. Taxas de metabolismo animal em relação às calorias consumidas por hora são indicadores desta evolução. Nesse sentido, da evolução não existe a competição entre os mais aptos, espécie de termo cientificista das teorias de livre mercado, então elaboradas por Malthus, Smith e David Ricardo. O próprio incremento da biosfera, intimamente relacionado com as mudanças geológicas ocorridas em centenas de milhões de anos, em conjunto com as extinções massivas de espécies como as que deram fim aos dinossauros, ou seja, fenômenos galácticos, trouxeram à luz novas formas de existência. Ou seja, se existe essa transformação, é porque, grandes transformações, não é porque existe uma competição entre seres, né, na Terra, mas porque a Terra está inserida nesse contexto mais amplo galáctico, né, dessas galáxias, né, a gente chama solar, sua galáxia, outras galáxias, enfim, a gente está dentro desse contexto e dependendo dessa conjugação e tal, da radiação solar e outras radiações cósmicas, acabou por produzir essa grande extinção que depois vai dar lugar à cefalização ou esse período mais recente aí do Cenozoico, né? Recapitulando, né? Então não tem como ver nessa grande amplitude temporal uma questão de competição, né? Uma questão britânica, essa questão do evolucionismo, né? Do mais forte ou do livre mercado. Numa nova atmosfera, ou seja, numa nova organização da biosfera construída num espaço-tempo geológico, foram rearrumadas as espécies. Não foi uma competição que fez muitas delas sumirem, mas o processo mais amplo de incremento de trocas biogeoquímicas entre os viventes e seu entorno que produziu verdadeiras extinções massivas de seres. Em nichos, em determinados trechos da vida já sedimentados ao longo do desenvolvimento da vida na Terra, muitas espécies das mais antigas continuam a viver até hoje, sem nunca terem entrado em competição com ninguém. O que houve, para além de espécies particulares que simplesmente sumiram, seja ao longo de centenas de milhares de anos ou em processos galácticos de rápida mudança no panorama geofísico do planeta, foi que se sedimentou a preponderância de algumas espécies de metabolismo mais dinâmico sobre as outras e a permanência de alguns organismos mais simples devidamente sedimentados em seu núcleo de atuação.
há uma clara sobreposição e rearranjo harmônico entre as diferentes classes de seres, e não um processo de exclusão e separação. Seriam dramas burgueses. Aí já a parte artística e dramatúrgica, né, da Inglaterra vitoriana, né? Tá sempre uma contraposição à Inglaterra do século XIX, né? Aí eu vou contar uma história aqui, né, uma anedota, um diversionismo, né, no meio desse texto. Uma anedota, né? Os mamíferos placentários têm um dinamismo superior aos dos marsúpios, como os cangurus. Na América do Sul existiam muitos desses animais. Quando se formou o Istmo do Panamá e houve a invasão dos mamíferos placentários, os marsúpios subiram do subcontinente. A exceção que confirma a regra é a permanência em nossa região geográfica dos ornitorrincos. Não há competição entre seres ou disputas genéticas. A falta de noção de temporalidade do darwinismo se comprova pela sua incapacidade de se explicar os anacronismos na natureza diante de um meio ambiente que deveria ser fixamente mutante, isto é, uma fórmula que busca um princípio invariante para tudo que muda, né? É um grande paradoxo, é sempre muito complicado você encontrar essa fórmula invariante para o que muda. Então, o darwinismo parece, né, vender essa fórmula, mas não é. Isso é do domínio complexo, é muito complicado, né? Então é isso. Então você ficou o canguru lá no Canadá porque passou a aparecer os mamíferos placentários aqui, que tinham outro dinamismo, então eles foram se extinguindo. Isso demora tempo, né? Ou seja, são espécies, né? São uma quantidade imensa de seres, são coisas longas e tal. Está muito longe de um confronto, né? De quase um confronto entre seres, né? Existem movimentos de massa, revolvimento de camadas geológicas, multiplicação de novas vidas e criação de novos ambientes ecológicos. O mais importante, porém, é que, considerado o incremento de energia biogeoquímica ao longo das eras geológicas, uma forma mais dinâmica dessa energia foi criada nos últimos 10 mil anos. Com o pleno desenvolvimento da cefalização e o aparecimento do Homo sapiens, passamos a transportar e extrair o alumínio, por exemplo, em muito maior escala e velocidade do que as plantas extraem magnésio quando fazem clorofila. Centenas de milhões de anos para o aparecimento de uma biosfera capaz de fazer surgir o Homo sapiens. É aquela coisa quando você está dando aula para o 6º ano, né? Sobre a criação da Terra, né? Da vida e tal, etc. e tal, do universo e tal e tudo mais. Você tem a história do Deus que criou em 6 dias, né? E foi descansar no 7º, né? Beleza, ele criou tudo, arranjou tudo, foi dar uma descansada, enfim, faz parte da vida, né? E tem esse outro Deus aqui que ficou bilhões, centenas de milhões de anos criando e não para de criar incessantemente. Então você tem um Deus que é muito fraco, né? Ele faz tudo muito rápido e vai dormir. E outro Deus muito forte, que está sempre trabalhando, né? Então qual que é o melhor Deus? Que não necessariamente a visão científica prescinde, né, de uma noção de divindade, né? Isso aí, enfim, você falando com criança, você não pode falar, né, chegar para um ateísmo assim, né, abrupto, não pode, né? Enfim, toda essa questão do ateísmo é muito complexa, né, para uma criança. Então você tem um Deus forte e um Deus fraco, e realmente esse Deus que o Wernicke retrata é um Deus muito forte. A partir de 10 mil anos até agora, ou seja, desde o plano de desenvolvimento da cefalização, uma mudança radical em todo o meio ambiente, existe uma mudança radical em todo o meio ambiente, que o tempo geológico por si, a biosfera, nunca possuiu a dinâmica suficiente para realizar. Sem essa visão de conjunto e bem compartimentada, delimitada, tanto em termos físico-químicos quanto temporais, fica-se em busca de individualidades que poderiam ser elos perdidos entre espécies supostamente irmãs e que se perderam ao longo do tempo. Na verdade, esse Deus é um Deus jogador, né? Ele joga dados, né? Deus Mallarmé, do Mallarmé, né? Nenhum lance de dados, né, jamais abolirá o acaso, né? Você pode ter todos os lances de dados possíveis, que o acaso vai ser sempre uma coisa, né? Então ele desorganiza tudo, reorganiza, então é difícil você traçar, né? Sempre do domínio complexo, o homem ou o macaco, não necessariamente. E outras ligações que fazem, não necessariamente, é tudo muito complicado, porque é tudo muito massivo, né? A quantidade de seres, a quantidade de tempo é tudo muito grande, né? Acho que essa noção de tempo, temporalidade imensa, né? É o que dá para ver a partir do Wernicke, né? Então você tem as irmãs que foram mais sucedidas, outras irmãs que nem tantos e tal, etc.
Talvez isso tenha valor para um drama burguês, alusão de novo aos britânicos, à Inglaterra vitoriana, ao Império Britânico, que encende conflitos familiares, os sofrimentos dos pequenos erros do teatro burguês, mas não uma visão integrada dos microprocessos de evolução relacionados aos movimentos cósmicos dos quais a Terra faz parte. Drama vitoriano de características reacionárias e imperialistas. É isso. E agora uma coisa mais humana, né? Agora um trecho mais humano, mais próximo aqui da nossa linguagem comum. Do Wernadsky, né? Trazendo um pouquinho mais para perto, sem palavras tão complicadas e essa amostragem temporal, né, tão complicada. Wernadsky aponta o século XIX como de um impulso sem igual para o incremento da noosfera. Já é a esfera da inteligência. Quem usa essas motos, eu não sei quanto inteligente que é, todo respeito. O cara fica surdo, não fica? Me fala, que eu não consigo crer. Então você tem realmente se a cefalização aconteceu há 10 mil anos atrás, você tem uma determinada arranjo, né, que só no século XIX você tem já a possibilidade de criação dessa noosfera, dessa esfera que vai suplantar ou vai coexistir, né, com a biosfera. A utilização da luz elétrica, a criação dos motores a vapores mudou significativamente a paisagem humana, né? O motor a vapor colonizou para dentro, né? Interiorizou o povoamento, né? Aquela bioceânica do Lincoln e tal, depois toda essa questão dos trens, né? Entrando pelo continente. Isso foi a questão do motor a vapor, né? E a luz elétrica também é outro caso. Mudou totalmente a paisagem humana. Passou a abrir as fronteiras para a colonização humana em territórios bem distantes das faixas litorâneas. Aí eu falo de novo do exemplo do Lincoln, né? Que na verdade é o mundo mediterrâneo retratado pelo Brodel, né? Daquele Mediterrâneo dele, é totalmente voltado para o mar, né? Então essa questão de ocupar o solo, né? As profundezas do solo muda essa dinâmica secular de séculos e séculos de estar sempre o ser humano voltado para o mar. E o ser humano passou também a poder explorar e habitar toda e qualquer parte do planeta, algo impensável nos séculos anteriores. Acho que isso que é para o Wernadsky. Acredito que seja um texto chamado O Pensamento Científico como Fenômeno Planetário, que ele vai falar exatamente isso, né? Quando você consegue explorar e habitar qualquer parte do planeta, isso é um indício da criação do uso dessa noosfera, né? Então, qualquer lugar do planeta que o homem tem, ele é capaz de transformação, de ficar, de permanecer e de transformar. O conceito tardio desenvolvido por Wernadsky, o de noosfera, isto é, quando a energia biogeoquímica adquire velocidade e potência incomparáveis em razão da utilização dos poderes criativos da humanidade, encontra perfeito sincronismo com o conceito desenvolvido por Lyndon LaRouche, o de densidade de fluxo energético per capita por quilômetro quadrado, para se medir o progresso e o desenvolvimento sociais. Isso aqui já é os estudos de economia física do LaRouche, né? Que é o LaRouche que traz isso, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente. Num primeiro momento, ao ser utilizada a combustão com madeira, a relação entre a quantidade de material utilizado e a quantidade de energia produzida é bem desfavorável. Com o uso do gás natural e do petróleo, se passou a queimar menos material e a se produzir mais energia. Com a fissão nuclear, o uso de material é mínimo em relação à quantidade de energia produzida. Isso chega a níveis inimagináveis com o uso muito pequeno de hélio 3 e de deutério nos experimentos em fusão nuclear. A fusão nuclear já é possível, né? A questão da fusão nuclear são, acho que os tokamaks, né? Os dispositivos onde vai... A explosão é tão forte na fusão nuclear que é a mesma explosão que acontece no Sol, né? Então você tem que ter um dispositivo muito bem feito para poder aguentar essas explosões, né? E a fusão nuclear, ela é tão quente, né, que transforma a matéria em plasma. Então você pode minerar, né, a matéria, pegar um lixão, transformar um lixão em plasma e tirar, né, os elementos ali, né, que mais atraem, né, mais úteis no caso. Eu falo isso, né, logo em seguida eu falo isso, né, e isso é uma coisa que os chineses estão buscando, né, e essa questão do fogo, né, do Prometeu, prometeico, isso é uma coisa muito do LaRouche, né, do ser humano como alguém que descobre, do descobrimento do fogo, né, o fogo como capaz de mudar tudo. Do domínio da luz elétrica e da produção de energia com os motores a vapor,
No século XIX, até o uso do óleo e gás e do início dos programas nucleares na primeira metade do XX, Vernard, que ao final da sua vida pôde enxergar o homem como uma força geológica planetária. É isso que ele vai falar, né, o pensamento científico como fenômeno planetário, né? Espectador da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Patriótica Russa, que custou cerca de 30 milhões ao país, Vernad faleceu pouco antes dos conflitos terminarem, em janeiro de 1945. A energia biogeoquímica de alta intensidade que compõe a noosfera fez o homem, e sempre poderá fazê-lo, avançar em poucos anos em desenvolvimento, o que na biosfera demoravam centenas de milhares de anos. A exploração do núcleo do átomo, ainda em seu início, traz amplas promessas para os cientistas. Novos materiais poderiam ser criados artificialmente, a tabela periódica poderia ser enriquecida infinitamente com novos elementos. Igualmente, o uso dessa mesma energia poderia fazer regredir a humanidade a eras geológicas bastante remotas, também no espaço de tempo de mais reduzido, ou seja, usar a bomba, né? E é curioso, né, que o Partido da Guerra também é ambientalista, né? O Biden lança um Green New Deal e provoca guerra de tudo que é jeito. Então, enfim, né, você vê que é uma subciência, né? Que esse pessoal se utiliza, e se puder eles vão usar realmente esse avanço geológico do ser humano para fazer a Terra regredir a níveis geologicamente muito inferiores. Antes de ser um problema científico, como se diz, o incremento das capacidades produtivas e dos poderes criativos do ser humano trazem dilemas éticos e políticos que se deve estar à altura para enfrentar. Não será solução fácil encontrada nas fontes perenes e intermitentes de energia, como a solar e a eólica, que se irá enfrentar uma mudança geológica e noética do tempo do homem na Terra. Então é isso. Então a criação dessas fontes de energia, né, elas trazem desafios éticos e políticos importantes, né? Então você tem que saber lidar com isso. A técnica está aí, né? Mas tem que saber lidar com a técnica para poder fazer um bom uso da técnica, né? Um uso que realmente seja útil. No caso, você ter energia suficiente para poder interiorizar a colonização, né, a ocupação do território, né, integrar o território, né, criar quantas tomadas a gente usa, né, no dia a dia, enfim, você tem que ter muita energia. Então, é isso, né, e fazer a Terra ser habitada, né, tem muitas pessoas ainda que podem, né, viver, que a Terra pode ser muito mais habitada, a gente pode também habitar em outros lugares, né, com esse desenvolvimento. A fusão nuclear permite isso, né? Viagens mais rápidas, né, no espaço. E provavelmente para se minerar hélio 3, né, que não tem na atmosfera, porque quebra quando bate e vira hélio 2 aqui, né? Para se minerar hélio 3 vai ter que se fazer uma colônia na Lua. Então, esses seriam desenvolvimentos interessantes, né, visões do futuro interessantes contra, né, o pessoal que quer usar essa mesma invenção, essa mesma exploração do núcleo do átomo para poder estourar tudo, né? Ou para poder ameaçar os outros. Igual, né, para o Vale do Silício, né? Essa política terrível do Vale do Silício, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Google, né, de tudo mais, né? É horroroso, é terrível tudo isso. Tá aí, né? Isso talvez seja consequência de uma série de outras descobertas que foram feitas lá atrás, que começaram com a disputa espacial lá da União Soviética, né? Tem que se traçar uma gênese, né, desses descobrimentos hoje, do uso da internet e tal, como se desenvolveu hoje, agora, assim, desse jeito, né? Como a gente está usando. Então, se a política do Vale do Silício é terrível, né? Ou seja, você tem um mau uso da técnica, só que as pessoas nem conhecem ainda a técnica, não tem noção do que seja isso. Então é interessante se conhecer essa técnica, se conhecer também os usos que se faz dessa técnica, mas por si não é uma coisa ruim, né? Isso aqui é importante, né? Essa coisa aqui toda, né, virtual, mas um uso ético, um uso político que seja interessante, né? Não é só você falar coisas legais e tal na internet, não é isso, né? Você também... Isso é muito complicado, né? O Brasil ter uma situação X de mensagens e tal, de sistemas de comunicação e tal, de satélites, né, de cabos e tal, para não ficar sendo vigiado, né? A gente não usar nem o Google, a gente não deveria nem usar o Google, que vai tudo lá para cima, né? Então você tem questões políticas e questões éticas importantes que são correlativas ao desenvolvimento científico, né? Então você não pode apagar isso ou achar uma solução simples, como no caso é uma solução simples
essa solução das fontes perenes e intermitentes de energia.